Operação Imeri, ou Imeri, eu não sei o nome dessa, como se pronuncia essa palavra direito. Olha só, o possível resgate de Nicolás Maduro pelo Brasil, uma perspectiva Defesa Net. Então tá lá no site defesanet.com.br, eles divulgaram essa notícia, tá bom? Então até eu vou tentar, nesse caso agora, compartilhar com vocês a minha tela. Será que preciso voltar? Olha só, então pessoal, saiu uma matéria, para quem ainda não viu, tá? Começa a partir de agora, em que o governo brasileiro teria planejado o resgate de Maduro na Venezuela, tá? Tem uma observação, né, de que foi uma iniciativa do governo, de membros do governo, mas não houve envolvimento da cúpula militar e nem movimentações para que isso fosse realizado, mas saiu essa ideia dentro do governo. Algumas análises da Defesa Net foram incorporadas ao artigo, mas essas não contêm subsídios ou informações de fontes oficiais brasileiras. O Ministério da Defesa emitiu uma nota que solicitamos, mas não foi recebida, mas foi recebida até a publicação desse comentário. O Itamaraty negou ao portal Metrópolis que o chanceler Mauro Vieira tenha tratado do assunto com seu colega Ivan da Venezuela, quando se reuniram dia 21 de agosto de 2025. Né? Nos círculos fechados do Itamaraty, em despachos sigilosos, uma palavra começou a ser sussurrada: Operação Imeri. O nome, tomando emprestado da serra que divide Brasil e Venezuela por trechos quase inóspitos da Amazônia, simboliza o ponto de contato entre duas realidades distintas. De um lado, a democracia ainda imperfeita, mas pujante do Brasil, segundo eles. De outro, a autocracia criminosa e narcoterrorista de Nicolás Maduro, cujo regime se sustenta em corrupção, repressão tirânica e alianças com cartéis transnacionais. A concepção da operação não surgiu do acaso, mas como resposta direta ao cerco progressivo conduzido por Washington contra o narcoterrorismo da América Latina. Em agosto de 2025, o presidente Trump determinou o deslocamento de 3 destroyers de mísseis guiados para o sul do Caribe, acompanhados por um contingente de cerca de 4 mil militares norte-americanos. Oficialmente, a medida foi anunciada como parte da intensificação de guerra contra o narcotráfico. Na prática, tratava-se de um recado inequívoco. Os Estados Unidos não aceitarão o chamado cartel de Los Soles, travestido de governo venezuelano, que continue transformando o país em uma plataforma continental de exportação de cocaína para a América do Norte e a Europa. Olha só. Nicolás Maduro, já classificado como narcoterrorista em documentos oficiais em Washington, foi apontado como líder central dessa rede criminosa, com provas robustas da sua ligação direta ao cartel Sinaloa, no México, e ao grupo paramilitar venezuelano Tren de Aragua. A recompensa pela sua captura foi elevada a 50 milhões de dólares. Tá? Vamos adiantar aqui. Ó. Olha aqui. Ó. O cerco norte-americano provocou reações imediatas em Caracas, expondo a verdadeira fragilidade do regime. Em pronunciamento televisionado, Nicolás Maduro mobilizou 4 milhões de milicianos, incitou civis armados e acionou sistemas de defesa aérea de origem russa. Ok? Enquanto ordenava o general Domingo Hernandes, comandante do Comando Estratégico Operacional, que elaborasse planos de contingência para enfrentar uma intervenção legítima liderada pelos Estados Unidos. Ao seu lado, o almirante Ramídio Caballos, ministro do Interior e peça-chave na manutenção da ditadura, reforçava o discurso de resistência ao imperialismo. Tá? E é nesse contexto que surge a Operação Imeri, concebida como plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o chanceler venezuelano Iván Guil, em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, em Bogotá, em 21 e 22 de agosto. Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça, integração econômica e, extraoficialmente, com a mediação de assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de extrair Maduro e parte da sua cúpula,
entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando Sul ou de grupos de resistência armados. Olha aí, pessoal. O plano possui duas vertentes complementares. A primeira, de caráter ofensivo, mobilizaria 12 meios navais e aeronavais da Marinha do Brasil, incluindo porta-helicópteros multipropósito Atlântico, fragatas da classe Niterói e o navio DOC Bahia. Essa força, apoiada por destacamentos de operações especiais do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e do Grupamento de Mergulhadores de Combate, poderiam estabelecer um corredor marítimo de evacuação. Formalmente, de acordo com a Constituição Federal, o envio de tropas brasileiras para o exterior em operações de guerra, conflito ou de caráter ofensivo depende da autorização prévia do Congresso Nacional. No entanto, a manobra política do governo Lula seria classificar a operação não como intervenção ou ação bélica, mas como exercício militar combinado em águas internacionais. Olha só. Amparando-se no artigo 84, inciso 12, 13 da Constituição, que confere ao presidente da República a competência de exercer o comando supremo das Forças Armadas. E em decreto que regulamenta a participação das Forças Armadas em exercício conjunto, o Executivo emitiria uma ordem direta de mobilização, alegando tratar-se de uma missão de treinamento e presença dissuasória. Dessa forma, o governo contornaria a necessidade de tramitação legislativa, aproveitando-se de uma brecha jurídica já utilizada em ocasiões passadas, como em operações de paz e exercícios navais multilaterais. Olha aí, ó. Aí uma nota do NET, né? O jornal Globo publica nota com notícia de fontes do Itamaraty. Movimentação naval dos Estados Unidos perto da Venezuela acende alerta no Brasil sobre segurança, comércio e impactos humanitários. Aí é o seguinte, a segunda alternativa especulada é igualmente audaciosa, a infiltração aérea de um KC-390 da Força Aérea Brasileira. O cargueiro seria tripulado por aviadores experientes da Base Aérea de Anápolis e teria a bordo um destacamento combinado de operações especiais compostos por militares do Comando de Operações Especiais do Exército, do Comando Naval de Operações Navais da Marinha e do Paraçar, da Força Aérea. Essas unidades, já posicionadas na região amazônica em virtude da Operação Atlas, seriam destacadas para executar uma missão de infiltração rápida. O plano previa o pouso de assalto em pista previamente selecionada. O KC-390 tocaria o solo em velocidade reduzida, sem interromper completamente o movimento, permitindo a extração imediata de Nicolás Maduro e de seus colaboradores mais próximos. No mesmo instante, a aeronave realizaria uma manobra de meia volta no próprio eixo da pista e retomaria voo sem perda de tempo, minimizando a janela de exposição. O destino seria a base aérea de Boa Vista, em Roraima. O voo de Boa Vista até Caracas e retorno é uma distância de 3.000 quilômetros. Caso for Manaus, ida e volta seria 5.000 quilômetros, onde setores do Itamaraty estão planejando em isolar uma área de segurança. Dali, Maduro seria encaminhado para uma instalação protegida sob vigilância permanente do Estado brasileiro, numa manobra que se apresentaria ao mundo como cooperação humanitária, mas que na leitura dos Estados Unidos nada mais seria do que uma ação para salvar um ditador narcoterrorista e proteger a sua rede de poder. Olha aí, ó, você pode ver até os mapas, né? O plano original prevê um voo de Boa Vista, Caracas-Boa Vista, distância de 3.000 quilômetros, né? Nos bastidores, o Serviço de Inteligência Diplomática dos Estados Unidos, em conjunto com a inteligência USS UTCOM, já mapeou com precisão os interesses plenos do governo brasileiro. Quando a hipótese da operação foi apresentada internamente, de forma ventilada, setores da Marinha do Brasil reagiram de maneira veementemente negativa,
recusando-se a participar ou colaborar com a extração de Nicolás Maduro, gerando atrito interno e revelando divisões profundas dentro das Forças Armadas. Militares do Corpo de Fuzileiros Navais que se recusaram a envolver-se com o regime venezuelano. E aí a nota da Defesa Net: a condição operacional da frota é crítica e fragatas como as da classe Niterói estão chegando aos 50 anos de uso. Né? Os Estados Unidos não apenas monitoram cada movimentação com atenção máxima, mas também se posicionaram para impedir qualquer manobra brasileira destinada a salvar o ditador narcoterrorista, garantindo que a ação de projeção de poder e de justiça internacional permaneça sob supervisão do controle dos Estados Unidos. Washington já deixou claro que, caso o Brasil insista em avançar com essa operação, novas sanções econômicas e diplomáticas serão impostas, ampliando e reforçando as restrições já existentes contra setores energéticos brasileiros ligados à defesa e do comércio, aumentando o custo político e financeiro de qualquer conveniência com a ditadura venezuelana. Dependendo das equipes a serem levadas, o equipamento necessário seria reabastecimento em voo. Essa vigilância intensa demonstra que, mesmo diante das tentativas de mascarar a operação como exercício militar e ação humanitária, a capacidade de reação e de pressão norte-americana está plenamente consolidada, mantendo o controle sobre o rumo da crise venezuelana. Então, as movimentações recentes confirmaram o enredo: intensificação de voos de treinamento em Anápolis e Campo Grande, deslocamento discreto de blindados para Boa Vista, reforço logístico em Paracaíma, cidade próxima à linha de frente amazônica. Esses sinais, quando analisados em conjunto, demonstram a coerência operacional da chamada Operação Iméria. Olha aí, ó. A lógica estratégica e inequívoca: os Estados Unidos não permitirão que Nicolás Maduro continue no poder por reconhecerem nele um chefe de Estado ilegítimo, né? Mais um narcotraficante que sequestrou a Venezuela. A chamada Operação Iméria não representa ação humanitária, mas uma tentativa deliberada de evitar que Maduro e seus cúmplices seja capturado, julgado em cortes americanas ou neutralizados por operação de precisão do Comando Sul. Então tá aí, pessoal. A denúncia. O governo negou, obviamente, né? Nada aconteceu, nunca ouvi falar, nunca vi mais gordo, mas isso foi ventilado dentro do governo brasileiro, uma operação militar para libertar Maduro. Mas ingênuos os que ventilaram isso em imaginar que os americanos não estariam olhando de perto essas operações. E aí eu começo a lembrar, né, do navio espião americano que pousou no Brasil há poucos dias com aquela desculpa, né, de que eram diplomatas. Um avião da CIA teria pousado aqui, né? Tá lá, pessoal. O que vocês acham disso? Será que o Brasil... Pode voltar para nós aqui, produção. Será que o Brasil vai se meter nesse caso? É um desespero do Foro de São Paulo, né? Para manter uma das maiores lideranças desse foro do mundo, que é Nicolás Maduro, Samuel. Chegamos... Que coisa! Chegamos chegamos numa escalada, né, que é o radicalismo de esquerda no governo brasileiro como não encontrado no primeiro e segundo mandato, né, do mesmo presidente. Então, quando da análise econômica que media o primeiro semestre do governo brasileiro, do atual governo brasileiro, ele já foi apelidado de que Dilmou. Dilmou na mesma performance de que vai todos os regimes, né, que hoje conhecidos, inclusive o da Venezuela, chegaram. Ou seja, o radicalismo que tira o atual governo da proposta de um
Partido dos Trabalhadores Centro-Esquerda, né? Isso saiu da centro-esquerda e foi exatamente para um viés ideológico de se comprometer, de resgatar ditadores que estão sendo caçados, né? Agora como terrorista do narcotráfico, que sequestrou a sorte dos venezuelanos. Então, democracia relativa, né, foi a forma como Lula respondeu quando indagado se ele reconhecia as eleições da Venezuela. Então ele falou, é uma democracia relativa, que é como eles enxergam mesmo esse regime e o comprometimento do Foro de São Paulo de proteger essas lideranças de uma intervenção americana. Qual que é a preocupação de Celso Amorim, de Gleisi Hoffmann? É com os venezuelanos ou com o regime de Nicolás Maduro? É o regime, né? Totalmente. O regime sempre foi a prioridade. Manter o regime em pé. Com a queda de Maduro, gente, haverá uma mudança radical na América Latina, onde o reduto que já foi tomado pelo Foro de São Paulo e onde o Foro conseguiu impor um regime que financia todo o funcionamento do Foro de São Paulo na América Latina. Então, isso significa uma perda gigantesca, né? Todas as conquistas da esquerda radical da América Latina, liderada por Lula, por Maduro, por Gleisi Hoffmann, quem mais? Pelo Petro, na Colômbia, eles perdem o espaço, porque a América Latina ela está guinando para a direita. Nós tivemos aí agora na Bolívia a vitória da direita. A esquerda foi escorraçada na Bolívia e agora 2 candidatos centro-direita e direita estão concorrendo no segundo turno na Bolívia. Então, uma derrota, uma perda de uma liderança, de uma das cabeças mais ativas da esquerda latino-americana e que conseguiu implantar um regime e manter um regime esse que foi reconhecido legítimo pelo chanceler, né, pelo o Celso Amorim nas eleições. Ele reconheceu as eleições venezuelanas. Veja, Amorim reconheceu as eleições venezuelanas enquanto os Estados Unidos não reconheceram. Enquanto a organização dos países americanos também não reconheceu como legítimo. O mundo não reconheceu como legítima. Então, nós vemos ali o último suspiro do Foro de São Paulo no Brasil. O que vai restar no Brasil? O que vai restar na América Latina? Os neoliberais, né? Aqueles da Faria Lima, aqueles de esquerda, aquela esquerda mais PSDB, mais aquela esquerda a la cubana, que ainda vive às sombras da Guerra Fria, que ainda vive antes da queda do Muro de Berlim. Essa está sob a ameaça direta de Donald Trump. E é um golpe direto. É um golpe direto. Para as eleições brasileiras, em 2026. Ter a Venezuela entregue, né, na mão de um governo que foi eleito, que é o que o mundo, a democracia está reconhecendo a eleição, está reconhecendo eleito o oponente de Nicolás Maduro, né, pelas atas de apuração das eleições. Em menos de um ano, né, os Estados Unidos vai retirar as sanções que estão impostas sobre os Estados Unidos, sobre a Venezuela, regularizando, né, o seu trânsito de comércio, de negociação com os Estados Unidos e outros grandes países, né, e fechando todas as portas para as ligações estabelecidas que a Venezuela tem com as ditaduras do Irã, né, China, Rússia, e normatizando, né, e elevando, são milhões de venezuelanos esperando isso para voltarem para casa, voltarem do exílio, né, o exílio Maduro. Então o Brasil sequestrar, né, tirar Nicolás Maduro com vida é uma forma de nutrir, restabelecer o poder de Nicolás Maduro para a Venezuela, né?
Então, manter o exílio político dele aqui é uma tentativa de atrapalhar o governo que será estabelecido que foi estabelecido pelas últimas eleições e trará de volta o presidente que está exilado